Aleluia. Paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente. Vamos chegando para que a gente possa tá começando esse estudo aí. Eu vou tentar começar no máximo 8h05, tá bom? A paz da Eliane, seja bem-vinda. Quem entrar até esse horário, amém. Vai pegar do começo. Quem entrar depois desse horário, vai ter que pegar o bonde andando. Né? Vamos entrando aí, gente. A minha preocupação não é que vocês chamem pessoas, né? Pelo contrário, a minha preocupação, talvez eu quisesse até ministrar somente para a igreja. Certo? Mas se vocês quiserem chamar, convidar outras pessoas, podem convidar. Né? Amém, amém, Ellen, amém, Leliane, amém, Vaniel. Deus abençoe vocês. Né? Gente, eu preciso que vocês estejam aí com caneta, com papel, beleza? Caneta, papel e Bíblia. Né? A gente vai entrar na Bíblia, amém? A gente vai viajar vocês vão conhecer verdades que vocês não conheciam, certo? São verdades tremendas da parte de Deus, as coisas que estão por vir. Né? A gente vai ver um pouco de escatologia. Né? Pastor, Amém, Júlio, seja bem-vindo. Amém, Cleiton, Diego. Né? O que seria, pastor, escatologia? Né? Escatologia, queridos, é uma definição bem simples. É o estudo das últimas coisas. Basicamente isso. Nós vamos estudar as últimas coisas, as coisas que estão por vir. Certo? Deixando bem claro que, amém, Claudiana, deixando bem claro que eu não irei responder nenhuma pergunta aqui pela live, certo? Para que a gente possa ganhar tempo. Provavelmente, né, eu não vou conseguir terminar em 1 hora, aí eu vou sair e entrar novamente, certo? Para que nos outros 15, 20 minutos da segunda live eu possa concluir aquilo que eu quero trazer hoje. Primeiro, gente, me dá um ok aí, a minha voz está legal, vocês estão ouvindo tranquilo aí? Me responde aí se está tudo ok a minha voz. Está tudo certinho? Dá um ok aí, gente. Minha voz está boa, tranquila? A paz. A minha voz, estão conseguindo ouvir? Todo mundo está conseguindo ouvir a minha voz aí direitinho? Alguém me dá um ok aí sobre a minha voz para ver se está ok? Amém? Amém. Muriel falou que está ok, Cleito falou que está ok. Glória a Deus. Gente, daqui a 1 minuto eu vou estar começando, certo? Vou começar só com esses 15 que estão aqui mesmo. Glória a Deus. Certo? Gente, o que é que a gente vai ver tentar ver na aula de hoje? A gente vai tentar ver, né, os sinais que antecedem a vinda de Cristo, certo? Sinais que estão ali em Mateus capítulo 24. Então vai anotando aí para que vocês não possam esquecer as referências. Né? A gente vai entender um pouquinho dessa... dentro da teologicamente, né, Daniel capítulo 9 é conhecido como as 70 semanas proféticas de Daniel. Né? Então a gente vai ver um pouco dessas 70 semanas proféticas de Daniel. A gente vai ver também um pouco sobre olha que coisa interessante, sobre as 2 vindas de Cristo, certo? A primeira que será raptos e a segunda que será o arrebatamento. Na verdade, queridos, arrebatamento é uma palavra que no grego chama-se koiné, certo? E koiné no latim é raptus, sequestro, certo? Então vocês vão ver aqui que em um momento Deus vai sequestrar o seu povo, em outro momento Deus vai arrebatar a sua igreja. Né? Isso vai ficar bem claro, né? E com muito temor em nosso coração. Gente, a gente precisa entender uma coisa muito interessante, né? Vamos começando a gente mesmo. Né? Primeiro, Apocalipse não é um livro de difícil interpretação. Né? O que acontece? Né? O diabo colocou na cabeça do cristão que Apocalipse é um livro de difícil revelação. Por quê? Porque o diabo não quer que nós saibamos do final das últimas coisas, das coisas que irão acontecer. Se você pegar Apocalipse capítulo 1, versículo 1, você vai ver que a revelação é de Jesus Cristo.
Somente isso, a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. A revelação é de Jesus Cristo. Quando a gente vai estudar Apocalipse, a gente precisa dividir Apocalipse em dois momentos. No primeiro momento, é onde a história se inicia e se finda, né? Apocalipse ele começa com a revelação de Jesus Cristo e termina em Apocalipse 11, com a última trombeta, a sétima trombeta. De Apocalipse 12 a Apocalipse 22 são apenas detalhes da história. Então, você precisa entender que não é uma história crescente que começa do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 22. Não, entendeu? Então, é simplesmente vai até o 11 e do 12 ao 22 são os detalhes dessa história. Amém? Só que hoje a gente não vai entrar em Apocalipse propriamente dito. A gente, para estudar Apocalipse, a gente precisa se basilar, se fundamentar nas 70 semanas proféticas de Daniel. Certo? Então é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entrar nas 70 semanas de Daniel para entender, né, porque ela é o norte, ela é que aponta para o Apocalipse. Né? Mas o livro do Apocalipse é um livro tremendo, queridos. É um livro, né, que ele tem uma conexão inteira com toda a Bíblia, ele tem uma conexão até o Gênesis. Né? Para a gente perceber um detalhe, em Gênesis, né, a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso está atrelado ao governo de Deus. Lembra que em Gênesis 2, Deus dá o governo, o domínio do homem sobre todas as coisas? Então, essa materialização dessa autoridade se verbaliza em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, quando ele nos fez reis e sacerdotes. Então, o rei detém a autoridade e o poder. O mesmo poder e autoridade que foi liberado em Gênesis capítulo 1, quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Veja que coisa interessante, amém? Mas vamos para o texto, vamos para o livro. Abra sua Bíblia aí, rapidamente, aí, para a gente não perder tempo. Em Daniel, capítulo 9, versículo 20, queridos. Vamos ganhar tempo. Eu não vou esperar muito você não, para que a gente possa ser bem produtivo. Eu já te falei que quando a gente terminar, talvez eu vá reiniciar a seguida uma nova live de 15 ou 20 minutos para a gente concluir. Vamos lá, vamos para a leitura então. Amém? Então, Apocalipse não é um livro de difícil interpretação. Se fosse difícil interpretação, não seria livro da revelação, seria livro dos mistérios. Amém? Então, é um livro de simples revelação. Agora, uma revelação extremamente profunda, forte e radical, que vai nos levar a refletirmos e repensarmos a nossa conduta como cristão. Que pena que alguns irmãos estão entrando atrasados, a gente já deu uma introdução aí, lamentavelmente, né? A gente precisa tentar chegar no horário. Gente, 8 horas eu comecei. Vamos lá, Daniel capítulo 9. Falava eu ainda e orava. Daniel capítulo 9, versículo 20. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Apocalipse 21, Daniel capítulo 9, versículo 21. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, né, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Querido, só para você entender uma coisa, né? O contexto aqui é um contexto em que Daniel está no cativeiro da Babilônia. Né? E Daniel começa a orar, né, e a declarar para Deus o seu pecado e o pecado da nação de Israel, porque pelo pecado daquele povo foi cativo. Então o que é que a gente aprende aqui? O que é que a gente pode extrair desses primeiros versículos de Daniel capítulo 9, versículo 20? Que a minha oração intercessora, uma oração, Daniel está se colocando na brecha, Daniel está se colocando no lugar da nação de Israel, ele está clamando, intercedendo, é uma oração intercessória. Essa oração intercessória, queridos, não inocenta Israel, mas faz com que o peso da ira de Deus seja retirado da descendência de Israel. Entenda isso. Através dessa oração, né? Então, pastor, eu posso orar por alguém que está em pecado? Lógico, ele não será inocente, mas Deus poderá revogar a pena geracional sobre a vida daquela pessoa. A nação estava condenada a viver a escravidão na Babilônia, mas pela intercessão de Daniel, né, Deus tira aquela pena. Vamos lá, qual foi a hora? Lembre-se, o homem Gabriel de Daniel 9, 21 é um anjo, porque o homem não voa, certo?
E a Bíblia diz que ele veio voando. Então era um anjo. A hora do sacrifício da tarde. Que hora era essa, pastor? Às 3 horas da tarde. Era a hora do sacrifício da tarde. Amém? Vamos lá, 22. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saí à ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Querido, aprenda uma coisa aqui em Apocalipse 22. A questão não é o quanto você ama Deus, a questão é que Deus te ama. Nós somos amados por Deus. Amém, queridos? Isso é fundamental você saber que a Bíblia diz, né, em Romanos capítulo 8, versículo 37, né, se você quiser abrir lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, você vai ver que ele diz: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então ele me amou primeiro. E Daniel era amado do Senhor, né? O texto diz: porque tu és muito amado. Tu és muito amado. Amém, queridos? Então isso é que importa. Daniel era alguém muito amado. Agora eu queria que a gente enfatizasse aqui para que você pudesse entender aqui, ó, o versos 24 do capítulo 9. 70 semanas. Olha a visão. Olha o anjo agora revelando a visão. Né? O povo de Israel estava cativo. Estão entendendo, amém? Então Deus vai revelar agora a visão, né? E vai revogar a pena. Presta atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Repare que toda profecia ela é direcionada a Israel e a Jerusalém. Aprenda isso. Toda profecia para Israel e para Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. Lê-se nesse ungido até Jesus, certo? Até a chegada de Jesus. Então, repare uma coisa. Ele estabeleceu 70 semanas. Gente, a coisa agora vai ficar louca de vez agora, né? Vocês precisam entender agora, né, a profundidade, né? Primeira coisa que você precisa entender é que Deus não conta semana como a gente conta. A semana para a gente pode ser 7 dias, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Isso é uma semana para mim e para você. Mas a semana de Deus é diferente, certo? E aqui que eu quero trazer um entendimento para você. Vai lá, abre sua Bíblia, então registra aí sua Bíblia em Levítico capítulo 25, versículo 8. Vamos lá, Levítico capítulo 25, para você entender como é que Deus conta as semanas. Levítico capítulo 25, versículo 8. Levítico capítulo 25, versículo 8. Vamos lá? Levítico capítulo 25. Lembre-se, aqui no versos 25, 24 e 25, ele está dizendo, o anjo está dizendo, olha, são 70 semanas para que Deus possa revogar essa situação, para que Deus possa entrar com providência, né, na situação que está a nação de Israel. Então vamos ver, mas 70 semanas, pastor, 70 semanas vezes 7 dá 49 dias, certo? Então a matemática é simples, 7 vezes 7 é 49. Então em 49 dias, né, Deus iria fazer algo. Alguém encontrou aí Levítico 25, 8? Exatamente. Levítico 25, 8, olha o que é que diz assim: contarás 7 semanas de anos. Amém? Levítico 25, 8. Contarás 7 semanas de ano. 7 vezes 7 anos. Amém? Então seria 7 anos, não seria 7 dias. As semanas serão contadas por ano. Estão entendendo? Então a semana de Deus, ela não é como a nossa semana. 1 dia, 2 dias. Ela pode ser 1 dia, ela pode ser 1 ano e ela pode ser 1000 anos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Anota aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, que 1 dia para Deus pode ser 1000
anos. E 1000 anos para Deus pode ser um dia. Então vai entendendo a profundidade. Deus estabeleceu um prazo, 70 semanas. Então as 70 semanas proféticas, né, da escatologia de Daniel, para que Deus pudesse revogar a pena, para que Deus pudesse mudar essa história. Vamos lá. Então vamos continuar lendo. Pega lá de novo, volta lá para Daniel capítulo 9. Vai lá, sai de Levítico. Então as semanas são contadas em anos. Estão entendendo? Estão pegando aí semanas em anos. Então não é 7 dias, é 7 anos. Amém? Tranquilo até agora? Vamos para frente. Vamos lá, Levítico 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Aí uma pergunta vem para a gente, certo? Vamos lá, 70 vezes 7, 490, certo? Então são 490 anos, certo? Então vai contar vezes 7, certo? 7 vezes 7, 49, 70 vezes 7, 490. Então não será 490 dias. Lembra? 70 semanas, certo? Então 70 semanas vezes 7 dá quanto? 490. Mas os dias são anos. Levítico capítulo 25, versículo 3. Estão entendendo, né? Então os dias são anos. Entendam. Para Deus os dias são anos. Levítico capítulo 25, versos 8. Desculpa que quem entrou agora já vai ficar boiando, flutuando, infelizmente. Posso fazer nada quem entrou agora. Sinto muito. Vamos lá. Então, vamos para frente. Então vai lá, Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe. Olha, presta atenção aqui, se você está com a Bíblia aberta lá, 7 semanas e 62 semanas. Olha aí, veja só. Então até a chegada de Jesus, querida, atente para os detalhes, até a chegada do príncipe, do ungido, até Jesus encarnar e vir aqui para a terra, se passariam 69 semanas. Vamos lá? 69 semanas, certo? Então, quando foi que começou essa contagem? Está aqui no texto. A contagem, certo? Para que Deus pudesse resolver a história da humanidade, para que Deus pudesse dar um ponto final na história da humanidade, ela começa quando Neemias vai restaurar os muros, certo? E quando chega em Jesus, né, 490 anos, quando chega em Jesus, o que é que acontece? Ela para. Mas quando é que ela para? Está aqui, versos 25. 7 semanas mais 62 semanas. Então dá 69 semanas. Então vai entendendo aí para que você possa desenhar depois o seu entendimento. Né? 69 semanas. Então faltaria mais uma semana, 7 dias, ou seja, 7 anos. Olha aí a grande tribulação já dando sinal aqui. Essa última semana é a grande tribulação que virá sobre a terra, que a gente vai ver ali na frente. Então vamos lá, 69 semanas, certo? Então nós precisamos entender, queridos, o que é que acontece. O Messias veio, e quando Jesus veio, certo? Havia a 79ª semana, então Jesus vem à terra. Mas o que é que acontece? Qual era a ideia original de Deus? Com a vinda de Jesus, com a manifestação de Cristo, após 7 anos... Ou seja, 7 anos depois de Jesus Cristo, da manifestação de Jesus como Filho de Deus, ele acabaria o mundo. Ele acabaria a história da humanidade. Mas veja só quem seria salvo era o povo de Israel. E onde nós estaríamos? Nós estaríamos condenados. Nós estaríamos perdidos. Não haveria salvação para a gente. É aí, querido, que a obra redentora de Deus começa a acontecer de maneira poderosa. O que acontece? Né? O que acontece? Quando Jesus vem, o que é que Deus faz? Deus, na sua infinita graça e misericórdia pela minha vida e pela sua vida, Deus faz algo tremendo. Né? Deus endurece o coração dos judeus. A Bíblia diz que Deus endurece. Então pega a sua Bíblia e abre comigo em João capítulo 12, versículo 40. Vai lá, João capítulo 12, versículo 40. João capítulo 12, versículo 40. Abriu lá? João capítulo 12, versículo 40. Olha que coisa interessante. Olha o que é que Jesus faz para os judeus. Olha só, a explicação da incredulidade dos judeus. Isso é o título. Olha o que ele diz. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração.
Olha que coisa interessante, queridos. Jesus endureceu o coração. Ou melhor, Deus endureceu o coração dos judeus. Por quê? Para que não se cumprisse as 70 semanas de Daniel. Na 79ª semana, ungido veio. O príncipe veio sobre a terra. Mas Deus endurece. Para quê? Para que Deus pudesse nos inserir no plano de salvação. Para que Deus pudesse nos agregar no plano de salvação. Quando Deus endurece o coração dos judeus, né, é um período que se inicia o relógio de Deus, o relógio escatológico de Deus, ele para. Na 79ª semana. Vão memorizando isso. Ele para. Na 79ª semana ele para. Fica faltando uma semana para que toda a história da humanidade se resolva. Mas veja só, ou seja, 7 anos, para que lembre-se que os dias são anos, Levítico 25, certo? Então vamos lá, um ano, então uma semana, 7 anos, Jesus vem, então Deus para o relógio escatológico de Deus é parado, e é iniciado o relógio da graça. E eu quero que você abra a sua Bíblia, para que você possa entender o relógio da graça, que está ali em Mateus capítulo 15. Vai rapidamente lá para Mateus capítulo 15, para que a gente possa entender. Mateus capítulo 15, 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. Vamos entender o relógio da graça, para que a gente possa entender de maneira poderosa. Amém? Lembre-se, Daniel capítulo 9, 25. Saiba e entenda. Tudo acontecerá quando eles saírem. O início da contagem começou quando Neemias sai para reconstruir Jerusalém. Mas quando se passa 7 mais 62 semanas, o Jesus vem para a terra, certo? Com 463 anos após Jesus vem, e falta somente 7 anos. Aí Deus para, porque o plano de salvação, querido, era somente para os judeus, certo? Aí o que é que a gente precisa entender? João capítulo 1 diz assim, João capítulo 1, versículo 11. Vai lá, marca Mateus 15, mas vai lá para João capítulo 1, versículo 11. Vai lá, João capítulo 1, versículo 11. João capítulo 1, versículo 11. Veio para os que eram seu, mas os seus não o receberam. Por quê? Porque Deus endureceu o coração dos judeus. João capítulo 12, versículo 40. O próprio Deus, pastor, por que Deus endureceu o coração dele? Você que está chegando. Simplesmente, querido, para que o evangelho da graça pudesse ser aberto e nós pudéssemos ser salvos. Mateus capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram, dizendo, Mestre, despede essa mulher que está clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão para as ovelhas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Queridos, onde está cachorrinho? Você lê a criatura, gregos. Se você perceber, eu disse no versículo anterior que Jesus não veio senão para a casa de Israel. Certo? Jesus não poderia, mesmo que quisesse, ele não poderia fazer o bem para aquela mulher, porque ela era uma criatura. O termo cachorrinho aqui está ligado à criatura, gregos, sírios e fenícios. Amém? Então Jesus não está ofendendo ninguém aqui. Jesus está chamando ela de uma criatura. Você não faz parte do povo de Deus. Então entenda isso, Jesus só podia salvar o povo de Deus. Mas o evangelho da graça, ou seja, o relógio da graça, o tempo da graça, se inicia aqui em Mateus capítulo 15. Porque ela diz assim, não é lícito dar aos cachorrinhos. Ela, contudo, respondeu, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se como tu queres. E daquele momento, a filha dela ficou curada. Queridos, aprendam uma coisa. Mesmo Jesus, mostrando para ela que estava em obediência ao Pai e não podia fazer nada por ela, ela reconhece o senhorio de Cristo. E a porta que se abre na vida daquela mulher é mediante a fé do coração dela. Eu quero que você abra rapidamente a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9.
Vai anotando aí. Depois, se você não vê, depois você vai ver lá. Romanos capítulo 10, versículo 9. Sabe o que diz? Se com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor, S maiúsculo, e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Essa mulher declara ele como Senhor. E nesse momento, o evangelho da graça, o evangelho da salvação, né, é liberado. E a Bíblia diz que Jesus não faz acepção de pessoas. Então, se Jesus recebeu essa estrangeira no plano de salvação, Jesus nos deu o mesmo direito de sermos recebidos no plano de salvação. Amém? Então aqui começa o Evangelho da Graça. Lembrando, nós estamos na 79ª semana com a vinda de Jesus. Parou o relógio cronológico de Cristo, o relógio escatológico de Deus para aqui. E começa um tempo da graça. Certo? O tempo em que o coração dos judeus endurecem e o coração dos gentios se quebrantam. Então o nosso coração quebrantou-se e nós fomos aceitos, arrebanhados por Cristo, aqui a partir de Mateus capítulo 15. Amém? Simples, fácil, entendimento, tranquilo? Tudo tranquilo até agora? Beleza. Quanto tempo, pastor, né, vai durar esse tempo agora da graça? Né? Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 25. Abre a sua Bíblia aí rapidamente, Romanos 11, 25. Vai lá. Romanos 11, 25. Para que você possa entender. Quanto tempo vai durar o Evangelho da Graça? Está escrito, queridos. Vamos lá? Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, ou seja, para que não seja orgulhoso, para que o orgulho não suba o teu coração. Que veio endurecimento em parte para Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Olha aí, Deus endurece o coração de Israel para que haja a salvação dos gentios. Isso vai durar até a plenitude dos gentios, ou seja, até a porta se fechar. Pastor, quando a porta vai se fechar, a porta da graça? Queridos, no arrebatamento. No rapto dos vencedores. É aqui que a gente precisa entender uma coisa interessante. Isaías entendeu claramente isso. Isaías, no capítulo 63, 17, anota isso aí para que fique vivo, né, dentro do seu coração. Isaías entendeu, Isaías no capítulo 63, 17, ele diz assim: Senhor, até quando tu vais endurecer o nosso coração? Entendes? Então Deus endurece, gente, o coração de Deus, para que Deus endurece o coração dos judeus, para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça. Porque nós estávamos condenados. Então, na 79ª semana, faltando uma semana, né? 7 dias, 7 anos, Jesus vem e Jesus endurece o coração do judeu, o relógio da graça se abre. Estão entendendo? Estão pegando aí? O relógio da graça se abre. Quando o relógio da graça se abre, então Deus começa a recolher, anotar no livro da vida o meu nome, o seu nome e o nome daqueles que não pertenciam a Israel. Na verdade, queridos, só tem um jeito da gente ser enxertado em Deus, através de Cristo. Nós temos que entrar, Cristo é a porta de acesso para a salvação. Então, aqueles que estão em Cristo serão salvos, certo? Agora, queridos, entendam uma coisa, esse termo endurecer o coração é muito sério, porque o próprio Deus endurece o coração, né? E eu vou te dar um texto rapidamente, só para que você possa anotar aí, 1 Samuel capítulo 2, versos 22 a 25, fala que Deus endureceu o coração de homens que corromperam o Evangelho. Então veja só, quando a gente causa um escândalo dentro da casa de Deus, Deus ele endurece o nosso coração para que a palavra não entre. Sabe por quê? Porque ele vai nos matar. Isso é forte. Certo, queridos? Então aquele que causa o escândalo, sabe o que é que Deus faz? Deus endurece o coração dele. Porque o objetivo de Deus é ceifar aquela vida. Porque Deus não aceita. Sabe por quê? Queridos, porque Deus vela por sua palavra. Deus está limitado à sua palavra. Então a Bíblia diz que Deus não pode fazer nada fora da sua palavra. E nós não podemos banalizar a palavra. Porque nós estamos banalizando o próprio Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versos 22 a 25, que os filhos de Eli, eles se prostituíam dentro do templo. Eles escarneciam o Evangelho.
E o que é que diz? A Bíblia diz que Eli foi, aconselhou eles, está lá em 1 Samuel 2, 22 a 25. Queridos, não adiantou de nada Deus tentar orientar a eles, porque Eli orientar eles, porque o coração deles estava endurecidos por Deus. E o texto diz, porque Deus queria matá-los, porque eles escarneceram o evangelho. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus aqui endurece o coração dos judeus para nos salvar. Mas Deus endureceu o coração de Ofni e Finéias para matá-los. Porque Deus não suporta o escândalo. Deus é zeloso pela palavra, né? Então a gente precisa entender que nós precisamos andar em submissão. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Provérbios 11, 14. E nós não podemos ser senhor da verdade, nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós temos que andar em submissão a Deus. Entenderam isso? Né? Nós não podemos gerar o escândalo, nós precisamos ser bênção nessa geração. Pastor, então tudo bem, então Jesus na 70ª semana, Deus para o relógio lá em Daniel, né? Jesus vem, o evangelho da graça se inicia, o relógio da graça se abre, a porta da graça se abre para que a gente possa entrar. Olha que coisa interessante, beleza, né? Então, como é que a gente sabe que está findando? Lembra que eu falei para você também de Romanos 11, 25, quando o último gentil entrar? Como é que a gente sabe que está terminando, queridos? Vai lá para Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, vamos lá? Mateus capítulo 24, você estava em Mateus capítulo 15, agora você vai para Mateus capítulo 24. Vai lá, Mateus capítulo 24, bem rapidão, para que a gente possa ganhar tempo. Mateus capítulo 24, versículo 32. Aqui que a gente vai saber se está perto ou não. Vamos entender aqui. Isso aqui é muito profundo, queridos. E a gente precisa abrir o nosso entendimento sobre isso aqui. Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ei, vamos desconstruir uma teologia errada que tem sido feita por aí. Alguém diz que essa figueira é Israel. Não. Veja só, isso aqui é apenas uma alegoria. Jesus está dizendo, olha, quando a figueira começa a renovar os seus brotos, os seus frutos, é porque está próximo o verão, entendam? Então isso aqui é o sinal, certo? Está entendendo? Quando a figueira está renovando os frutos, ou seja, ela está renovando, então eu olho para ela e digo, olha, o verão está chegando. Basicamente é isso, certo? Versos 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas. Querido, o que são estas coisas? Mateus 24, 33. Estas coisas são aqui em Mateus capítulo 5. Ou 24, capítulo 5. Vai lá, no mesmo capítulo aí. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Ou seja, virão falsos cristos, certo? E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Queridos, esses são os sinais. Estas coisas de Mateus 24, 33 são estas coisas aqui que estão em Mateus 24. Né? Fomes, guerras, terremotos. Esses são os sinais dos princípios das dores. Peste sobre a terra, certo? Então, esses falsos profetas, certo? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está aqui em Mateus capítulo 24, 11. Então, o esfriamento é um sinal. O esfriamento de muitos é um sinal. Então, vamos entendendo. Olha, a gente sabe que até a 79ª semana parou o relógio escatológico de Deus e iniciou-se a porta da graça, o tempo da graça. Então, falta 7 dias, falta uma semana para terminar as 70 semanas de Daniel. Só que uma semana são 7 anos. Lembra? Levítico 25, 8. Deus conta os dias em anos. Amém? Então, fica vivo aí esse entendimento. Eu acho que você está entendendo aí o que eu quero te dizer. Vamos lá, então. Continua aqui. Estas coisas. Sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.
Vamos lá, mas ele dá uma pista. Olha a pista agora. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Queridos, como foi os dias de Noé? Né? Como eram os dias de Noé? Essa é a pista que Jesus está dizendo. Vamos lá que ele começa a dizer, queridos. Vamos lá, os dias de Noé. Será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Entenda uma coisa. Comer e beber é pecado? Não. Então o que é que o escritor de Mateus está querendo dizer aqui? Queridos, o problema não é comer e beber. O problema é você querer viver uma vida sem prioridade. O problema é você querer viver uma vida dissoluta, uma vida irresponsável, uma vida que só pensa em você, uma vida em que você é um centro dela, uma vida regalada, uma vida em que você vai viver em função de si, não em função de Deus. Né? Então esse é o problema. Casar-se, dar-se em casamento é problema? Não. Mas o problema é que nos tempos de Noé, as pessoas casavam, descasavam e casavam e descasavam. Ou seja, a família ela se desmoralizou. A sexualidade dentro da família virou uma orgia, né? Uma distorção da santidade sexual que Deus abençoa. O que é que a gente percebe aqui? Né? O que é que a gente percebe? Que nos tempos, a figura de Noé, né, ela aponta, né, para o rapto dos vencedores, para o rapto, ou seja, a primeira vinda de Cristo, porque haverão duas vindas de Cristo. Anota aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Será a primeira vinda. Outra coisa que eu quero te dizer, Apocalipse 1 a 11 é toda a história de Apocalipse. O 12 ao 22 são os detalhes da história. Mas Apocalipse não é um livro cronológico, certo? Então a primeira vinda de Jesus acontece em Apocalipse 3, 3. Anota aí. A segunda vinda de Jesus acontece em Apocalipse 1, 7. Certo? Então entenda isso. A gente precisa entender. Então, por que Jesus pega a figura de Noé para dar o exemplo, né, da vinda do Filho do Homem? Lembra que a gente está em Mateus 24. Assim será a vinda. Ele virá. Então deixa isso vivo. Então como é que acontece? Então vamos lá. Então Noé é uma tipologia de um crente que é retirado da terra. Né? Vamos lá para Gênesis capítulo 7, versículo 1. Você vai entender por que Noé foi retirado. Por que Noé ele vai no primeiro arrebatamento. Vai lá, Gênesis capítulo 7. Rapidamente lá. Gênesis capítulo 7. Você encontrou aí? Gênesis capítulo 7. Veja só, Gênesis capítulo 7 é a tipologia da primeira vinda de Cristo. Olha que coisa profunda. No Gênesis 7, Deus já revelara, né, como seria a primeira vinda de Cristo. E a gente vai entender agora. Veja só. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo. Veja só, queridos, aquele que guarda o evangelho em justiça, aquele que anda em retidão e santidade, aquele que tem Deus por prioridade. Você vai entender daqui a pouco, Mateus, a gente vai mergulhar muito mais dele. Então eles serão arrebatados, serão a primeira vinda de Jesus, a gente vai chamar de raptos, para distinguir arrebatamento e raptos, certo? Mas são a mesma coisa. Arrebatamento no grego, koiné, no latim, raptos. Então a primeira vinda que ele virá aqui, certo? A gente vai chamar de rapto. Então os raptos dos vencedores, né, são aqueles que andarão em justiça. Por isso que quando a carta às 7 igrejas de Apocalipse, né, 2 e 3, fala ao que vencer. Ao que vencer, sempre ao que vencer. Haverá um tipo de crentes que eles são chamados de os vencedores, né? Apocalipse capítulo 14. A gente vai chegar lá em outro momento. Então, esses vencedores, eles serão raptados por Cristo. Eles irão na primeira vinda, eles não vão viver a tribulação. Olha que coisa interessante. Eles não vão ter que pagar com a própria morte para serem salvos, porque na segunda vinda de Cristo só será salvo aqueles que morrerem. Então vamos lá para Gênesis capítulo 7, certo? Então Noé entrou na arca porque Noé era justo diante de mim e no meio dessa geração.
geração. Então veja só, no meio de uma geração que pensava somente em viver a sua própria vida, em que a corrupção e a vida sexual daquele povo era uma tragédia, era uma orgia sem limites, era um sodomismo naquela época já de Noé. Então ele diz assim, no versos 3 de Gênesis 7, também das aves do céu 7 pares. Lembre que ele começa a dizer que vai entrar de 7 pares machos, 7 pares fêmeas, porque os 7, a gente precisa aprender numerologia. Os 7 quer dizer a totalidade do amor de Deus. Certo? A plenitude de Deus. Enquanto 12 é o governo de Deus, 7 é a totalidade do amor de Deus. A gente vai ver muito isso, 7 e 12 lá em Apocalipse. Certo? Então olha o que é que acontece aqui no versos 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Olha que coisa interessante. Eu te falei que Noé é a tipologia, presta atenção, Noé é a tipologia do crente que vai subir no primeiro arrebatamento. Por quê? Porque ele era justo e andava diante de Deus. Queridos, nós precisamos entender o que é justiça, nós precisamos andar com Deus, nós precisamos ter prioridade, dar prioridade a quem merece. Então Deus tem que ser primeiro em todas as coisas. Amém? Então, quando Noé entra na arca, sabe o que acontece? Nada. Nada, simplesmente nada. Então Noé também é uma figura do Cristo. Quando ele vem, quando ele entra na arca, é como Cristo viesse à terra, tudo para. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Versos 4, 7 dias depois de Noé dentro da arca, com a porta fechada, ou seja, o primeiro arrebatamento já foi. Então os 7 dias aqui está apontando para os 7 anos de Daniel restante. Com a vinda de Jesus, 79ª semana. Então faltou uma semana, porque estamos vivendo a graça. A mesma coisa Gênesis 7, certo? Noé, a tipologia do crente que vai ser arrebatado. E dos 7 primeiros anos, os 7 dias restantes serão os 7 dias da tribulação. E a grande ira virá no final. Amém? Estão entendendo? Tá tranquilo aí? Dá para entender até agora? Vai lá para Mateus 24. Vai lá para Mateus 24 agora. Continue em Mateus 24. Para que a gente possa entender agora quem vai e quem não vai. Aqui que a gente precisa entender, queridos, como a coisa é séria. A gente precisa entender que Gênesis 7 é a tipologia do rapto. Ou seja, aqueles que vão entrar na arca, aqueles que Jesus vem buscar. Por isso que em Mateus 24 ele diz, será como Noé, será como na época de Noé, certo? Eu vou raptar aqueles que andam em justiça. E os demais, queridos, só lamento para eles. Vão ter que sofrer. Aí o que acontece aqui? Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 37. Vai lá. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho dos Homens. Verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, já falei sobre isso, que é viver uma vida que nós somos a prioridade e Deus não é prioridade. Ou seja, para que ir para a igreja? Para que fazer o bem? Para que se envolver com as coisas de Deus? Para que perder tempo com a obra de Deus? Eu vou na igreja no domingo, eu sou dizimista. Querido, isso não vai te salvar. O que vai te salvar é se Deus for prioridade na sua vida. Aprenda isso. Escute aqui uma coisa que vai agora mexer com a gente agora. Verso 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e davam-se em casamento, até o fim em que Noé entrou na arca. Verso 39. E não perceberam. Então veja só, o rapto dos vencedores, a primeira vinda de Jesus, ele vai levar pessoas. E essas pessoas serão um número pequeno, que o mundo nem vai perceber. Ou seja, existem igrejas que estão tão corrompidas, vivendo um evangelho tão distante de Cristo, que essas igrejas vão continuar vivendo do mesmo jeito. Nada vai mudar na vida de muita gente, nada vai mudar na vida da maioria das pessoas, acredite. Infelizmente, poucos serão raptados por Cristo. A figura também ela é numérica em Noé. Noé só salvou ele e a casa. No meio de toda uma geração, o rapto foi mínimo. E assim vai ser nessa primeira vinda de Jesus. E a gente vai aprender agora aqui um negócio muito interessante. A gente precisa entender de maneira bem intensa aqui.
né? A gente precisa mergulhar. Mas antes, talvez, da gente mergulhar nisso aqui, né? Antes da gente mergulhar nisso aqui, eu queria só abrir mais um parênteses para te dizer uma coisa interessante. Lembre-se que outro sinal da vida de Jesus, da vinda de Jesus, sempre é, né, quando a imoralidade sexual está aflorada sobre a terra. A ira de Deus, a destruição, o julgamento de Deus vem quando a imoralidade sexual ela se perde. Isso é um dos maiores sinais mais evidentes. Foi assim em Roma, foi assim em Sodoma e Gomorra, foi assim nos tempos de Noé. Querido, mas existe uma coisa muito interessante. Deus destruiu a terra com o dilúvio. E a Bíblia diz que Deus escutou o clamor do povo. E por escutar o clamor do povo, né, Deus promete não mais destruir a terra com água, mas promete destruí-la com fogo. Onde não haverá tempo de clamar, porque o clamor comove o coração de Deus. Queridos, por 2 vezes a terra foi destruída por o dilúvio, né? Gênesis 1:1 diz o quê? No princípio fez Deus os céus e a terra. Ponto. Ou seja, ponto final. Então, Deus fez, se Deus fez, Deus deu forma. Entenda. Mas Gênesis 1:2, a gente vê uma destruição por um dilúvio. Ou você nunca percebeu isso? Gênesis 1:2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então, ou seja, havia, Gênesis 1, uma edificação da terra, e Deus acaba aquela terra com um dilúvio. Talvez você nunca ouviu isso, talvez a maioria dos crentes não sabia, que Gênesis 1:1 é uma criação e ela termina com um ponto, e Gênesis 1:2 é um dilúvio. Mas no segundo dilúvio, Deus vem e destrói a terra no tempo de Noé, Gênesis 7. E o que é que acontece? O clamor daquele povo chega a Deus e toca o coração de Deus. E Deus faz uma aliança, né? Essa aliança está lá em Gênesis capítulo 9, verso 16, que é o arco de Deus. Lembra-se que um dos sinais é a promiscuidade sexual. Queridos, o que é que a nossa geração tem feito? Né? O que é que os movimentos, né, LGBTs, enfim, têm feito? Né? Eles vão para os protestos que eles tantos falam e pegam um crucifixo e introduzem nas partes íntimas dos homens. Eles, né, as escolas de sambas do Rio pegam o diabo acorrentando Jesus. Né? A gente vê a banalização sexual, a imoralidade sexual. Queridos, aí o que é que esse pessoal desse movimento faz? Eles pegam o símbolo da aliança com Deus e trazem como símbolo do movimento deles. Né? E no símbolo do movimento deles, o que é que eles fazem? Eles colocam o nome, a Bíblia diz que é o arco celeste, Gênesis 9:16. Mas eles colocam Íris, que quer dizer o arco de Íris. Íris é a deusa da prostituição, é a deusa da fertilidade. Então Deus faz algo santo, né? E vem o promíscuo, o profano, e distorce toda a santidade de Deus. Então isso é um sinal. Então nós temos que estar preparados, porque Deus não vai destruir a terra com água, mas Ele vai destruir com fogo. 2 Pedro capítulo 3, Sofonias capítulo 1, versículo 2. Ele vai destruir com fogo e não haverá tempo de clamar. Queridos, Deus é justiça, Deus é juízo e a gente precisa entender. Vamos lá. Então no rapto, vamos acelerar o rapto aqui. O que é que acontece no rapto? Quando Jesus entra, né? Quando Jesus vem e salva. Olha que coisa poderosa, Jesus vem e salva. Agora o que é que acontece? Vai lá para Mateus 38 e agora você vai endoidar. Mateus capítulo 39. E não perceberam, ou seja, não foram poucos, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Versos 40. Então 2 estarão no campo, e um será tomado, e o outro não. Queridos, presta atenção nisso aqui, que isso é muito forte. Os 2 faziam a mesma coisa. Os 2 trabalhavam no mesmo lugar. Os 2 estavam no campo. Os 2 estavam na seara. Os 2 estavam envolvidos na obra. E porque um foi e o outro ficou? 2 mulheres, agora as mulheres, estavam moendo em um moinho, e uma foi e a outra ficou. Repare que as 2 pessoas, tanto os 2 homens quanto as 2 mulheres, estavam fazendo a mesma coisa. Estavam trabalhando na seara. Mas por que um foi e o outro ficou? No rapto. Queridos, você vai entender uma coisa muito profunda agora. A intenção do coração faz toda a diferença. Por que você faz algo para Deus? Você faz para aparecer?
Se você faz para aparecer, querido, quando houver o rapto, você vai ficar. Você faz para ganhar dinheiro, como muitos pastores fazem, trabalham para ganhar dinheiro. Não, a prioridade não é o reino, não é o amar ao próximo, mas é dinheiro. Você vai ficar. O problema é a intenção. Primeira coisa que você precisa entender, primeiro aspecto, para que você possa ser analisado se você vai ser raptado e vai ser livre da grande tribulação. Você precisa estar no campo. Ei! Crente que fica sentado em casa, crente que fica sentado na igreja e não faz nada, crente que vai quando quer na igreja, querido, você já está certinho para ir para grande tribulação. Você vai socar, a gente vai entrar daqui a pouco na grande tribulação, é assustador, queridos. Só tem uma maneira de ser salvo na grande tribulação, é morrendo. É morrendo. Eu vou ter que morrer para ser salvo. Então entenda a seriedade que há nisso. Eu vou ter que morrer. Então vamos lá, vamos tentar entrar. Então precisa estar no campo. Se você não estiver no campo, queridos, já era, cara. Você não vai ser raptado. Cristo não vai te levar na primeira vinda. Se você não estiver no campo, ou seja, se você não estiver envolvido, primeira coisa, tem que estar no campo. Segunda coisa, você tem que ter uma intenção pura. Se não houver pureza na intenção do seu coração, queridos, nem adianta, né? Nem adianta, você não vai, conseguir. Você não vai conseguir, você não vai ser arrebatado. Então entenda uma coisa, abra sua Bíblia aí em Apocalipse, em Apocalipse capítulo 3. Uma coisa é fazer por amor, outra coisa é fazer por dinheiro. Amém? Nós temos que entender uma coisa, a intenção será julgada, porque a Bíblia diz que Deus julga a intenção e o coração. Então Deus vai julgar a intenção. Primeiro, você tem que estar no campo. Se não estiver no campo, queridos, já era. Vai ficar para a grande tribulação, querido. A grande tribulação vai ser um terror. Deus vai dar poder ao diabo, para o diabo matar os crentes. Olha que coisa séria. Por isso que bem-aventurado aquele que for raptado da primeira chamada de Cristo. Mas a grande maioria da igreja ficará para a segunda leva de Cristo. E eles pagarão com a própria vida o preço da eternidade. Hoje, o relógio da graça está rodando. Lembre-se, Deus ainda não... A última semana ainda não entrou em contagem. Quando é que ela vai entrar, pastor? Quando Deus arrebatar a igreja, os vencedores. Quando Deus levantar os vencedores, o relógio escatológico de Deus, da última semana de Daniel, vai começar. Os 7 anos. 3 anos e meio de alegria e 3 anos e meio, 1260 dias de extrema perseguição, onde o Espírito Santo não poderá fazer muita coisa. Nesse período vai se pregar o evangelho eterno, o evangelho de adoração a Deus e renúncia ao diabo. Querido, você tem que renunciar à besta e à marca da besta. Mas se você renunciá-la, você vai ser decapitado. Você vai morrer. Mas aqueles que morrerem alcançarão vida eterna. Calma aí que a gente chega lá. Abriu aí em Apocalipse, a gente vai entender agora o que é rapto e o que é arrebatamento, certo? Apocalipse capítulo 3. Vamos lá, rapidamente, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Gente, está terminando. Quando terminar, eu vou reiniciar a live, certo? E vou ficar mais 20 minutos para a gente concluir o estudo de hoje, tá certo? Então fica tranquilo, deixa eu só ler aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Olha o que é que diz aqui. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como um ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ei, ele virá como um ladrão. Ele não é um ladrão, certo? Então você precisa entender uma coisa. Vai para Apocalipse 1:7, certo? 1:7. Abriu 1:7, uma folha atrás. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassarem. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ei, todo olho verá. Veja só, Apocalipse 3:3, ele virá como um ladrão. Ninguém verá. Apocalipse 1:7, ele virá sobre as nuvens. E todo olho verá.
Ei, esse Apocalipse aqui, Apocalipse 1:7, está lá em Apocalipse 14, quando ele virá colher a sua colheita. Então vai ser no finalzinho da grande tribulação. Aqueles que morreram e foram decapitados, Deus vai buscar, certo? Então presta atenção nisso aqui. Apocalipse 3:3, ele virá como um ladrão, ninguém vai ver. É igual Mateus 24, certo? Virá, ninguém sabe. Apocalipse 1:7, ele virá e todo olho vai ver. Olha que coisa séria agora, presta atenção nisso aqui, certo? Vamos lá, ele virá como um ladrão, ele não é um ladrão. Mas o ladrão, quando ele entra numa casa, ele procura um cacho de banana que está em cima da mesa ou um anel de brilhante que está dentro do guarda-roupa, né? Ele busca ir ao cofre onde tem algo de valor, ou ele busca ir na cozinha, na despensa onde tem um quilo de arroz. Eu creio que ele vai buscar algo de valor. Assim será Deus. Por isso ele vem como um ladrão, certo? Porque ele vem pegar o que tem de mais valoroso, aqueles que andaram em justiça. Ei, preste atenção, certo? Ele vai pegar aqueles que andaram em justiça. Ele não vai, ou seja, o servo inútil. E o que é servo inútil? É aquele que não serve, queridos. É aquele que não tem o coração, a boa intenção no coração, é aquele que não está no campo, é aquele que quer ser crente do jeito que quer, que não se submete ao pastor, que não se submete à liderança de célula, que não se submete a nada nem a ninguém. E ele diz, eu sou crente, mas quem manda na minha vida sou eu sou crente, mas eu danço fogueira, eu sou crente, mas eu pulo carnaval, eu sou crente, mas eu posso tomar uma cervejinha, eu sou crente, mas eu vou para a igreja quando eu quero. Queridos, Jesus foi obediente, e obediente até a morte. Então, se você quiser andar em justiça, um dos critérios de justiça é a obediência, querido. Não dá para ser justo se eu não ando em obediência para com Deus. Amém, queridos? Então, a primeira coisa, Jesus vai pegar algo de valor. Amém? Então, esse é um dos aspectos. Ele vem como um ladrão. E sabe como ele vem? O primeiro aspecto, ele vem no momento em que ninguém vê. Ou seja, todo mundo está vivendo a sua vida de qualquer jeito, levando o evangelho de qualquer forma. Jesus vem e diz, opa, vou pegar os justos. Esses, sabe para onde ele vai levar? Ele vai levar para as bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que porque eles me serviram na terra, eu vou servi-los nas bodas do Cordeiro. Então, até a grande tribulação, Jesus vai estar servindo. Essas pessoas vão estar, os vencedores, eles vão para o trono. Então, Jesus vai estar servindo a eles. Então, olha que coisa séria, queridos. A gente precisa entender quando é que a gente quer ir, se no rápido ou na grande tribulação. Porque na grande tribulação você vai ter que morrer. Tá entendendo? Então, a gente falta 3 minutinhos para acabar aqui a live. Eu vou aqui, quando der a reta final aqui, eu vou desligar e vou recomeçar ela para que a gente possa terminar essa aula. Em 15 minutos a gente termina, tá bom? E o terceiro aspecto, sabe o que é, queridos? É que Noé, capítulo 24, versos 38 de Mateus, que ninguém percebeu, as pessoas não vão perceber. Sabe quando é que as pessoas vão dar falta? Quando forem procurá-las, aquelas pessoas, aquelas joias raras, aqueles crentes de verdade, que priorizavam Deus acima de tudo e de todas as coisas. Ei, que não colocavam Ele sobre nada nem sobre ninguém, que não roubavam, que não defraudavam, que não enganavam, aqueles que andavam em santidade, que estavam no campo, que tinham um coração puro, aqueles, queridos, quando vocês for procurar essa galera não vai estar mais. Esse povo vai estar aqui porque Jesus já trouxe eles para o trono. Jesus vai estar servindo eles na mesa. Queridos, quando Jesus levar esse pessoal, prepare-se. O relógio escatológico de Deus é liberado. E a última semana começa. Aqui começa as 7 últimas semanas de Israel. Quer dizer, eu estou a 5 minutos de terminar isso aqui. Que pena que já vai dar 8 horas. Então eu vou voltar só para a gente concluir, certo? Vamos lá. Apocalipse 1:7. Todo olho vai ver. Mas nesse período, né, só para eu concluir, a gente precisa entender. No final dos 7 anos, acontece Apocalipse 1:7. Jesus virá sobre as nuvens buscar a sua igreja. Mas a gente precisa entender uma coisa. O evangelho do reino tem que ser pregado. O evangelho do reino, né, para que haja salvação, é necessário que eu negue a mim mesmo. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 25. Eu preciso pregar isso para você antes de terminar aqui. Lucas capítulo 9, versículo 25.
Lucas capítulo 9, versículo 25. Lucas capítulo 9, versículo 25. Sabe o que é que a Bíblia diz? Lucas capítulo 9, versículo 25. Versículo 23. Olha o que é que a Bíblia quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Queridos, esse foi o propósito de Cristo. Certo? Então, para que eu possa ser arrebatado, né, na primeira vinda de Cristo, de Mateus 24, certo? Para que eu possa estar no campo com o coração puro, né, com a intenção certa, né, eu preciso negar a mim mesmo, queridos. E essa geração, ela tem negado a si mesma. Essa geração, ela tem se envolvido numa geração que tem... A gente ida pela nossa igreja, a gente tem 2 cultos. E as pessoas escolhem o culto que querem adorar a Deus. Não, eu vou no domingo, na quinta eu não vou. Queridos, a gente precisa ter uma reflexão na nossa cabeça, a gente precisa repensar. Amados, isso é muito sério, né? Cara, filhos, eu sou servo e a única função que o servo faz é servir, é adorar, né? Se prostrar e reconhecer o senhorio dele, né? Eu não tenho o direito de escolher nada, absolutamente nada. Queridos, Jesus é o modelo, Jesus é o padrão. Jesus negou-se a si mesmo. Ou não? Lógico que ele negou-se. Pastor, aonde Jesus negou? Lá em Marcos 14, queridos, no Getsemane, né? Quando ele olha e ele vê o cravo e ele vê a cruz, porque 2 coisas acontecem ali que angustiam o coração de Jesus, porque ele vislumbra o sofrimento e o martírio, mas ele vislumbra também a separação que ele vai estar do Pai. Ele nunca esteve separado, mas ali na cruz ele estava levando o meu pecado e o seu pecado. Então ele tinha que se separar de Deus, porque Deus não podia contemplá-lo como um pecador. Ele estava levando sobre si, os nossos pecados. Então ele estava carregando. Então Deus teve que se afastar do Filho naquele momento. Então olha que coisa linda. Quando Jesus nega, ele diz assim: Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade que está nos céus. Ele negou-se ou não, queridos? Ele negou ou não ali? Ele negou a si mesmo, os seus desejos. E a nossa geração, gente, ela tem negado. Será que ela tem negado? Será que realmente ela tem negado? Não tem negado, queridos. Não tem, pode acreditar. É uma geração que anda como quer, se veste como quer. A sensualidade está aflorada dentro da igreja. Os maus costumes, a rebelião, né? O desrespeito, a desonra está implantado, enraizado dentro da igreja. As pessoas não respeitam. Queria, vou te dizer uma coisa, só para você entender uma coisa. Eu já vou começar uma revelação de Apocalipse agora só. Queridos, é uma coisa que você precisa entender, né? Os 7 candelabros, os 7 candeeiros são as 7 igrejas, certo? Né? E 7 é a totalidade de Cristo, certo? De Deus. Então os 7 candeeiros e as 7 igrejas. E a Bíblia diz que Jesus está caminhando entre as igrejas. Jesus está governando a sua igreja. Em nenhum momento Jesus perde o controle da noiva. Então Jesus está ali, queridos, governando a igreja. Olha que coisa, segura esse entendimento. E a Bíblia diz que junto do candeeiro ele escreve carta aos 7 anjos. E os anjos estão na destra. Ele segura os anjos na sua destra, ou seja, na sua mão direita. Quem são os anjos? Os anjos são os pastores da igreja. Então, queridos, olha que coisa séria. Quando a gente se insurge contra uma liderança, contra um pastor, contra um líder, a gente está se insurgindo contra a mão direita de Deus, queridos. Então, o pastor Herbert, e se o líder estiver em pecado, querido, pede a bênção a ele e sai debaixo da direção dele. Lembra de Davi e Saul? Saul estava rejeitado, só não tinha sido removido. Por 3 vezes Deus permite que Saul seja colocado nas mãos de Davi. E o que é que Davi diz? Quem sou eu para tocar num homem ungido, em ungido do Senhor? Queridos, olha a profundidade, olha a seriedade disso. Mas vamos voltar aqui, Lucas 9, 23. Negue-se a si mesmo. Se você não negar, tome a sua cruz. E é todo dia. O que é a cruz? Foi o sofrimento de Jesus, foi o preço que ele teve para pagar, é as críticas que nós recebemos, é sacrificar a sua carne, quando muitas vezes diz, eu não vou para a igreja, eu não vou me envolver. Queridos, você não tem direito. Se você quiser ser raptado, se você quiser ir na primeira vinda de Cristo,
Você tem que dar o seu melhor, você tem que se render por inteiro. Não dá para viver um evangelho mais ou menos e querer ir na primeira vinda. A primeira vinda, lembre-se, é semelhante aos tempos de Noé. E somente poucos da época de Noé, somente a família dele. E a Bíblia diz que ninguém percebe, em Mateus capítulo 24, sabe por que ninguém percebe o rapto, a primeira vinda de Cristo, Apocalipse 3:3? É que serão poucos. Infelizmente, serão poucos. Isso é muito sério, queridos. Serão poucos. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e morra. Isso é muito sério. Isso é que é forte. Ele diz, e siga-me, né? Mas sabe o que é o siga-me de Jesus? É morra. Porque quando Jesus... Olha o que tem de profundo agora aqui que eu vou te dizer, viu, querido? A gente está concluindo aqui. Quando Jesus traz essa palavra para os discípulos, ele era cordeiro. E como cordeiro, ele estava indo para o matadouro, queridos. Então, se ele está dizendo, olha, siga-me, ele está dizendo, eu vou morrer para viver. E se você quiser, siga-me. Está entendendo? Agora você está entendendo a profundidade do siga-me de Jesus aqui? Não é siga-me para pregar o evangelho, não é siga-me para ir para as nações, não é siga-me para ser um grande mensageiro, não, siga-me para a morte. Eu sou cordeiro. Será que você está entendendo, querido? Deus está nos convidando aqui em Lucas 29:23 para a morte. Pastor, que morte é essa? Ei, essa é a morte para nós mesmos. Ainda não é a morte física. A morte física vai ser em Apocalipse 1:7, certo? Na grande tribulação. Então, isso é muito sério, né? Então, a gente precisa entender, se eu quero ir na primeira tribulação, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que tomar a minha cruz e eu tenho que morrer. Amém, queridos? Tranquilo? Então, Apocalipse 3:3 para Apocalipse 1:7, os 7 anos começam. Os 7 anos começam, os 3 primeiros anos e meio vai ser uma tranquilidade. Mas os 3 últimos anos e meio, antes de se cumprir Apocalipse 1:7, a Bíblia diz que Deus vai dar força, vai dar poder ao diabo. O diabo, ele não está no centro da terra, o diabo está nas regiões celestiais, no segundo céu chamado Mesorânio, certo? Ele está no segundo céu, chamado Mesorânio. E Deus vai dar poder, olha só, queridos, Deus vai dar poder. O que é que vai acontecer? Nessa época, nos 3 anos e meio restantes, um líder mundial vai surgir e ele vai morrer. E quando ele morrer, o diabo entra nele e ele vai ressuscitar. Olha que coisa séria. E então muitos entenderão que ele é o Cristo, só que ele é o anticristo. Ele é o anticristo e ele vai exigir adoração. Estão entendendo? Ele vai exigir adoração. Ou seja, todo aquele que professar a Deus na grande tribulação, ele vai chegar para ele e vai dizer, olha, você me adora, ou você vai ser decapitado, ou eu vou te matar. Não somente a Deus, a toda forma de Deus. Né? A toda forma. Pastor, mas isso é um castigo? Não, é uma bênção. É uma bênção, queridos. Porque nós vamos reinar com Cristo. Só que a única forma na grande tribulação de ser salvo é morrendo com a própria vida desta feita. Não como Jesus disse, morrendo para o mundo. Aqui você vai ter que morrer sangrando a própria vida. Apocalipse 12:12, vamos ver isso? Né? Deus vai dar poder ao diabo, vai liberá-lo sobre a terra para que ele venha causar flagelo sobre todo crente. Vai lá. A gente está terminando. 5 minutos para a gente terminar. Apocalipse capítulo 12. Vai lá. E eu vou dar uma síntese em 1 minuto de tudo que a gente viu. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Vamos lá? Vamos lá? Lembra-se que eu disse que Deus vai mandar Miguel e nas regiões celestiais, e Miguel vai expulsar o diabo com poder e autoridade para vir para a terra, o diabo encarnado, queridos. Lembra do dragão? Não é? Exatamente. Ele virá aqui, na segunda metade da última semana, da 70ª semana de Daniel. Lembra? O tempo da graça, querido, acabou quando Jesus leva os justos. Ou seja, prepare-se para ir na primeira vinda. Olha o que é que acontece. Abriu aí Apocalipse capítulo 12.
versículo 12, olha que coisa séria. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais. Quem é que habita no céu nessa época? Os vencedores. A gente vai ouvir muito esse termo, querido, os vencedores. São aqueles que guardaram a obra do Senhor e andaram em justiça. Ou são aqueles que vivem um evangelho verdadeiro. 12, Claudiana, evangelho, Apocalipse 12, 12. Exatamente, Walter. Exatamente. Vamos lá. Ai da terra. Olha aí agora. Apocalipse 12, 12 ainda. Eu estou aqui. Apocalipse 12, 12. Ai da terra, pois o diabo desceu até vós. Vixe, vixe. É isso aí, Elvis. É assustador isso aqui, cara. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira. Ou seja, ele vem. Sabe o que é que ele vem com ira? Sabe por que ele vem desesperado, gente? Que ele sabe que falta 1260 dias para ele ser derrotado. Para o início do milênio. Vanessa, o milênio, depois a gente fala, viu? Se preocupa não. Os justos reinarão no milênio. Vamos lá. Vamos lá. Aí o que ele diz? Pois o diabo descerá até vós, cheio de cólera, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhes resta. Olha que coisa séria, Cleito. Ele sabe que falta 1260 dias, 3 anos e meio. Aí ele vem, um cão pegando fogo mesmo. Ele vem matando todo mundo mesmo. Quem ele vai perseguir? Os crentes, né? Apocalipse 13, vai lá, Apocalipse 13, 9. 13, 9. 13, 9 e 10. Apocalipse 13, versículo 9 e 10. Vamos lá? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo, Apocalipse 13, 10. Abriram aí? Vamos lá. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera, ou seja, da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado como fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença de Cristo. Ou seja, todo aquele que receber a marca de Satanás nos 3 anos e meio que ele vier, quando Deus vier buscar a igreja, esses receberão a ira de Deus. Queridos, a maior força que pode haver na eternidade é a ira de Deus. Pode acreditar, a escatologia se rende à ira de Deus, a teologia se rende à ira de Deus. Não existe algo mais forte, mais trevoso, mais destruidor, mais sanguinário, mais terrível do que a ira de Deus. E a ira virá sobre aqueles que aceitarem. Mas os que não aceitarem pagarão com a própria vida. Vamos terminar? Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Abram lá. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Olha que coisa séria. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Achou aí? Apocalipse 24. Vi também tronos, ou seja, tronos no plural. Não há só um governo, há vários governos. Tronos. E nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Quem vai ter a autoridade de julgar? Os primeiros. Aqueles que foram raptados por Cristo na sua primeira vinda. Naquela que ele vem como um ladrão. Então esses terão o poder de julgar as nações. Olha que coisa preciosa. Aqueles que guardaram e viveram um evangelho verdadeiro. Ponto. Vi ainda as almas dos decapitados, queridos. Olha aqui. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta. Então, ou seja, aqui fala agora de outro público, a grande maioria da igreja. Vocês vão ver Apocalipse 12, 13 e 14, é de cair o resto do cabelo. Sabe por quê? Porque ele fala de primícia.
O rapto é a primícia. Vai para o trono de Deus. E a colheita, ela vai para as nuvens. Ela vai para o celeiro. Na esfera sacerdotal do povo de Israel. A gente vai estudar isso de maneira poderosa e profunda. E você vai saber que vale a pena ser primícia e não ser colheita. Escolha ser primícia. Escolha viver pela estrela da manhã e não pelo sol da justiça. Porque a estrela da manhã está para a vida daqueles que vigiam. E o sol da justiça está para a vida daqueles que dormem. Que tipo de crente você é, queridos? Aquele que vigia ou aquele que dorme? A salvação para os dois. Só que a salvação daquele que vigia alcança a estrela da manhã, ela vai ser sem dor e sem sofrimento para um governo eterno. E a salvação daqueles que acordam com o sol da justiça, que não vigiaram, vai ser mediante a sua própria vida. Eles serão decapitados por não aceitarem a marca da besta. Ele vai vir querendo botar uma marca. Se você disser que não quer, você vai ser decapitado. E sabe o que é que tem de mais assustador? Para a gente concluir. O Alcorão ensina no Islã, olha que coisa séria, que a forma que deve se matar alguém é por decapitação. Então a gente via até uns tempos atrás, o YouTube ele censurou tudo, graças a Deus, mas as mortes que aconteciam no meio do povo lá do Estado Islâmico, que são do Islã, eram na sua grande maioria por decapitação, porque é uma orientação do Islã. E eu vou dizer uma coisa a você agora. O Islã vai tomar conta do mundo nessa época da grande tribulação, junto com o catolicismo romano, que é onde se assenta a grande meretriz de Apocalipse 17. E eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Você é quem escolhe como quer ir. Se no momento em que ele vier como ladrão, que vem buscar os justos, que serão privados da tribulação, bastando negar a si mesmo, e morrer para o mundo e viver para Cristo e tê-lo como primeiro. Ou então, suportar a dor de uma decapitação por amor a Ele. Apocalipse 24 fala isso. Apocalipse 20, versículo 4. Foi isso que a gente acabou de ler. Então, bem-aventurado aqueles que subirem na primeira chamada. Bem-aventurado aqueles que subirem, aqueles que forem raptados na primeira vinda de Jesus. Bem-aventurado aqueles que viverem Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Amém? No final, dos 3 anos e meio, Jesus virá para buscar a igreja. No final dos 3 anos e meio, se cumprirá a 70ª semana de Daniel. No final da grande tribulação, Apocalipse capítulo 14. A grande tribulação se acontece, Apocalipse 14, 6 a 13. 6 a 13. Apocalipse 14, 6 a 13. No final da grande tribulação, Jesus vai vir buscar novamente a sua colheita. Mas melhor do que ser colheita é ser primícia. Porque a primícia não vai precisar ser degolada. A primícia se moveu na graça. Que você se mova pelo evangelho da graça. E que você não espere o evangelho eterno. O evangelho eterno, existem 3 tipos de evangelho. Evangelho do reino, evangelho eterno e evangelho da graça. O evangelho do reino é baseado em obras. O evangelho eterno será pregado em Apocalipse, na grande tribulação, Apocalipse 14. É um evangelho que fala sobre a renúncia do anticristo e a adoração a Deus. E o evangelho da graça é a fé como a porta de entrada e o reconhecer que Ele é Jesus e é Senhor dentre os mortos, ressuscitou entre eles para reinar por toda a eternidade. Viva o evangelho da graça. Entre no evangelho da graça. Amém? A gente viu hoje as 70 semanas de Daniel. No texto fala que Daniel foi um intercessor. Estou resumindo agora. O texto fala que Daniel foi o intercessor do seu povo. Por interceder pelo seu povo e confessar o pecado do seu povo, a pena de Deus é revogada e um período para libertação é estabelecido. Esse período se inicia, eu estou sintetizando tudo, gente, agora. Esse período se inicia com a ida de Neemias para Jerusalém. Mais 7 semanas, mais 62, 69 semanas após ser contado esse prazo, o ungido virá sobre a terra. Quando Jesus vem sobre a terra, o prazo escatológico de Deus para a restauração de Israel é travado, e Deus endurece o coração dos judeus e amolece o coração dos gentios. Ali em Mateus 15, o evangelho da graça é liberado para todos nós.
E ali nós entramos no plano de salvação de Cristo. Quando isso irá se acabar? Romanos capítulo 11, né? Quando a plenitude, a totalidade dos gentios entrarem. Aí a gente vai para Mateus capítulo 24. O primeiro arrebatamento de Cristo, haverão dois no campo, né? E um vai e outro não. Intenção de coração. É necessário estar no campo e é necessário ter o coração em Deus. Não em outras virtudes, em outros reconhecimentos. Ali começa a última semana escatológica da história da humanidade, certo? Os vencedores já estão em Cristo, no trono, não nas nuvens. Apocalipse 3 acontece em Mateus 24, tá entendendo? Apocalipse 3 acontece em Mateus 24. Ele levou os vencedores, aqueles que morreram, aqueles que viveram Lucas 9:23, aqueles que negaram a si mesmo, aqueles que tomaram a cruz e foram para o matadorei. Quando ele diz, siga-me, isso fica vivo para você. Ele era cordeiro. Jesus se mostra em 4 aspectos do Apocalipse. Ele é o cordeiro que morreu e nos remiu pelo nosso pecado. Ele é o leão que venceu a Satanás. Ele é o filho do homem que comprou toda a terra. Mas ele é o filho de Deus que vai julgar toda a terra. Esses são os 4 aspectos de Deus, de Cristo, no Apocalipse. A gente vai estudar sobre os 4 aspectos. Prepara o coração aí que é profundo demais cada um deles. Sobre os 3 evangelhos, reino, graça e eterno. Se prepara aí. Então, queridos, como foi o arrebatamento? Os justos. Ele compara aos dias de Noé. Noé foi um homem justo e andava com Deus. Aí a grande tribulação começa. A grande tribulação vai ser um evangelho eterno, baseado na renúncia e adoração a Satanás. E todo aquele que renunciar será decapitado. Mas a Bíblia diz que aqueles que morrerem, Deus vai liberar o diabo para vir perturbar geral aqui na terra. Então aqueles que morrerem e não negarem a Cristo, aqueles que receberem o sinal da besta, a ira de Deus virá sobre eles. É pior do que ser decapitado milhões de vezes, porque vai ser atormentado no inferno por toda a eternidade. Mas aqueles que permanecerem fiéis, ainda que morram, eles irão governar com Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Mas que você aprenda uma coisa, querido, que você possa ir na primeira vinda de Jesus. Se você não tem tido ele como prioridade, faça uma análise da sua vida. Faça uma análise da sua vida. Queridos, a gente está só começando, né? Hoje eu quis dar só uma pincelada sobre as 70 semanas. Mas a gente vai ter várias lives. E o objetivo é um capítulo por live. Só que essa semana eu vou estar dando o grosso de maneira geral. Para que você possa entender a profundidade e o peso que há na escatologia do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Eu vou jantar que eu estou com fome. Prazer estar com vocês, gente. Deus te abençoe. Quarta-feira, 8 horas. Beleza? Fiquem com Deus. Eu vou salvar esse restinho aqui também lá no IGTV, beleza? Fica na paz.